Boa noite, graça e paz. Aqui quem vos fala, evangelista Petros Silva, trazendo mais um devocional da Palavra de Deus com o título Um inimigo que precisa ser resistido. Satanás é um inimigo que precisa ser resistido. A Bíblia é muito clara ao afirmar que os crentes jamais devem ceder às investidas malignas do inimigo das nossas almas. Inclusive, o conceito bíblico acerca da realidade da verdadeira batalha espiritual trata exatamente dessa questão. Livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10 ao 20. Os crentes capacitados pelo Espírito Santo de Deus são chamados a viver uma vida de santificação. Assim, eles são habilitados a resistir ao inimigo. Um inimigo perigoso. À luz da palavra de Deus, não há qualquer dúvida de que Satanás é um inimigo perigoso. Ele é um anjo caído, mais poderoso que os homens, e dedica sua existência a fazer oposição a Deus, a sua obra e a seu povo. Seu maior empreendimento é conduzir as pessoas para cada vez mais longe de Deus. Não é à toa que o apóstolo Pedro escreve que o diabo é o inimigo que anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sua periculosidade fica expressa claramente em cada designativo que a Bíblia lhe atribui. Os nomes e títulos pelos quais ele é chamado nas Escrituras indicam seu caráter maligno. Por exemplo, os dois principais, Satanás e Diabo, significa adversário e acusador, respectivamente. Saiba mais sobre quem é o diabo. Quando Pedro escreve sobre a ação destrutiva do inimigo, ele adverte os crentes, dizendo: sede sóbrios, vigiai. Na sequência, ele indica que os cristãos precisam resistir ao adversário, estando firmes na fé em Jesus Cristo. Livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9. A boa notícia é que Deus concede a seu povo, através da união com Cristo, a ajuda necessária e a força suficiente para toda e qualquer ocasião adversa. Apesar da oposição maligna, o plano eterno de Deus para a glorificação dos redimidos jamais será frustrado. Livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. O crente precisa resistir ao inimigo. O apóstolo Paulo também fala sobre Satanás como um inimigo que precisa ser resistido. Ao exaltar os cristãos de Éfeso sobre como os cristãos devem despojar a velha vida e se revestir da nova vida em Cristo, Paulo alerta que não deis lugar ao diabo. Livro de Efésios, capítulo 4, versículo 27. Sem dúvida, o inimigo usa as obras da carne, sua tentativa de destruir a unidade entre os crentes e afastá-los de uma vida de santificação. Por esse motivo, o apóstolo apresenta algumas maneiras pelas quais os crentes
pode viver da forma que agrada a Deus. Ele diz que os redimidos devem abandonar a mentira e prezar pela verdade. Jamais devem ceder à ira descontrolada, mas serem caracterizados pelo domínio próprio. Não devem buscar meios ilícitos de sobrevivência, mas o trabalho honesto. Deve se guardar da linguagem destrutiva, mas propagar palavras que edificam. Deve também se voltar da amargura, da ira e de toda discórdia, para o amor e o reconhecimento das dádivas de Deus. Livro de Efésios, capítulo 4, versículo 25 ao 31. Assim, os crentes devem ser imitadores de Deus. Livro de Efésios, capítulo 5, versículo 1. Obviamente, isso significa viver uma vida de santidade ao Senhor. Nessa mesma linha, Tiago também aconselha: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7. Tiago fala sobre o inimigo que precisa ser resistido no contexto em que ele trata das raízes que causam divisões entre os crentes. Dessa forma, ele indica os desejos corruptos da carne como causa principal disso. Mas é interessante perceber que antes de ele falar sobre a resistência ao inimigo, ele fala da sujeição a Deus. Essa sujeição significa obediência a Deus e contemplar submissão à sua vontade e aceitação de sua autoridade. O inimigo foge do crente, que o resiste com fé em Jesus Cristo e revestido da armadura de Deus em plena sujeição a Ele, através da santificação. Amém? Glória a Deus. Obrigado, Pai amado, pela essa palavra maravilhosa. Que ela possa falar aos corações de teus filhos e filhas. Em nome de Jesus. Amém.